Olá, muito boa noite. Está começando agora o programa Armazém, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também canal de identidade. A ilustração brasileira deu um passo bem grande no reconhecimento internacional. Isso porque o ilustrador e escritor Roger Mello recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Daqui a pouco, no Armazém Ensaio, a gente conversa com esse ilustrador e com um especialista nesse tipo de literatura. Mas antes, você acompanha a agenda cultural aqui da Serra Gaúcha. Sábado rola a 7ª edição da Festa Retrô Anos 80 e 90, a partir das 11 da noite, no La Barra, em Caxias do Sul. Discotecagem de Fer Machado, Andrei Maté e Sandro Padilha. Os ingressos custam entre R$15 e R$60. Na manhã de hoje, o Simex, o Sindicato das Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, promoveu uma palestra sobre os desafios do jornalismo moderno. O professor de comunicação, Antônio Hoffelt, falou sobre as demandas das novas plataformas de comunicação e o papel do jornalismo. É trazer informação, mas mais do que trazer informação, é selecionar essa informação e interpretar essa informação. Isso foi no passado. E eu diria que isso continua fundamentalmente agora, o que para nós torna mais difícil, porque você tem que ter uma competência de seleção, porque você tem muito mais informação. Você tem que selecionar e tem que ser capaz de administrar aquilo que de fato é do interesse público, ou seja, da maioria para a comunidade. Hoje, nosso armazém abre as portas para a literatura infantil e infanto-juvenil e recebe o escritor e ilustrador Roger Mello e o especialista nesse assunto, Volney. Tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem? Matheus, que bom. Roger, você recentemente ganhou um prêmio, que é considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, o Hans Christian Andersen. Explica pra gente como é que funciona esse prêmio. É por uma obra específica, pelo conjunto da obra? É pelo conjunto da obra. Você tem uma série de especialistas no mundo inteiro, o júri é formado por pessoas do mundo inteiro e o prêmio é dado por um organismo internacional que é o IBBY, né? International Board on Books for Young People. É um organismo que busca a qualidade na produção literária, ilustração e texto verbal na produção para a criança, né? E você ganhou na categoria ilustrador, né? Ilustrador. O primeiro aqui da América Latina a receber esse prêmio. Primeiro da América Latina. Na categoria escritor, a Lígia Bojunga foi a primeira, brasileira também, depois a Ana Maria Machado, mas ainda ninguém tinha ganho de ilustrador, né? É um reconhecimento, né? Internacional aí. Muito bacana, porque assim, a ilustração brasileira, ela tem excelentes representantes desde sempre, tem uma produção incrível nesse momento, mas os olhos, assim, como também existem excelentes escritores no Brasil, os olhos, de uma maneira geral, estavam virados mais para essa área, né? É muito mais difícil, por exemplo, por incrível que pareça, você editar um livro ilustrado no Brasil fora do Brasil. É mais fácil você editar um livro escrito, um texto, né? Muitas vezes eles trocam o ilustrador, inclusive, que é uma pena. Volney, você que é especialista aí nesse assunto, o Roger mereceu mesmo esse prêmio? Bom, sou meio suspeito, mas acho que o Roger mereceu. Eu acho que o Roger abre as portas aí para a questão da ilustração, a internacionalização da ilustração brasileira, porque temos maravilhosos ilustradores e que trazem o contexto do Brasil na sua obra, no seu trabalho, né? E acho que isso foi uma das questões que levou o Roger a ganhar o prêmio, é trazer essa coisa que tem o Brasil, mas que é universal nas suas ilustrações, no seu traço e que valoriza a criança, né? Roger, é legal porque mesmo retratando o Brasil, tu foge dos nossos estereótipos, né? Essa é uma preocupação tua na hora de ilustrar? Você falou uma coisa muito legal, né? Uma vez uma professora me perguntou quando é que a gente consegue, como fugir do estereótipo? E eu não tinha resposta para isso. Mas quando ela falou, eu entendi automaticamente que era quanto mais você tinha uma relação com as coisas que você retrata, né? Se você não passa por alto, mas se você realmente mergulha naquilo, né? Se você sente, sei lá, o cheiro, a dor, né? Assim,
às vezes falam assim, o brasileiro usa muita cor, mas as cores fortes também simbolizam a dor, né? O sangue é vermelho, né? Eu queria falar também, já que você falou, né, Volney, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil fez essa mostra e ela também a seção brasileira desse mesmo órgão IBBY que faz a indicação do escritor e do ilustrador a cada ano, né? E o Roger traz isso que eu acho que é importante para quando a gente fala da qualidade. Esse prêmio tem a ver com a qualidade da literatura infantil e juvenil, então por isso que é considerado o Nobel da literatura infantil e juvenil. E a Fundação preza pela qualidade na produção, né? Seja com um conjunto do texto escrito, da ilustração, do projeto do livro, o livro como um objeto, uma obra mesmo. E o Roger traz essa coisa da pesquisa, né? Então, assim, da importância na área da educação infantil e juvenil, na literatura, que não pode ser qualquer coisa. É necessário um projeto de pesquisa, é necessário se aprofundar. As crianças não estão aí para serem preenchidas, muito pelo contrário, elas estão para absorver algumas coisas, mas não para ser preenchidas. E para finalizar, qual é o grande desafio para escrever para crianças e adolescentes? Roger. Não pensar nas crianças e nos adolescentes como um público-alvo. Isso é o pior erro que pode acontecer. Eu acho que, assim, não abrir mão da ficção pela ficção, da arte pela arte, ir fundo em todos os assuntos. Não existem temas tabus para a criança, o mundo não vem com filtro para a criança, muito pelo contrário, né? E respeitar a criança como um ser pensante, né? É muitas vezes dela que parte a ideia e ela não pode ser pensada como um alvo, como um destino, né? Porque senão esse destino se perde. Eu acho que respeitar a criança, a escolha da criança e a criança como um ser modificador, né? Volney. Eu acho que o Roger disse tudo, basicamente, mas assim, eu acho que não tem idade. A literatura não tem idade e a literatura não tem função. Ela não vem para ensinar, para ajudar, para salvar, ela não é autoajuda. Literatura não é autoajuda. Então, quando você escreve, quando você ilustra, seja para qualquer público, quando você ilustra um trabalho, um texto, uma ficção, né, uma ideia, você tem que pensar na ideia e não quem vai ler essa ideia, né? E o que o Roger disse, assim, não existe filtro, né? Se a literatura tem alguma função, digamos assim, ela serve para trazer, ampliar os horizontes e trazer questões que já estão postas no mundo. Tá certo, então muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigado, Matheus. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na Universidade de Caxias do Sul. Um prazer te receber aqui então. Obrigado. Obrigado. O Armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá.